Democracia foi um sistema de governo idealizado por filósofos gregos que acabou sendo implementado em Atenas por Clístenes cerca de 500 anos antes de Cristo e durou por aproximadamente 100 anos, até 400 antes de Cristo. Curiosamente, o sistema daquela época tem muito pouca semelhança com o que chamamos hoje de democracia. Para você ter uma ideia, o legislativo, ou a bulé, como era chamada, era escolhido por sorteio. Cada tribo tinha direito a 50 assentos e esses assentos eram sorteados entre os cidadãos daquela tribo, entre os cidadãos com mais de 30 anos. Não havia eleição para deputado, mas sim sorteio. Parece uma coisa estranha, mas faz muito mais sentido se você parar para pensar. Segundo a ideologia da democracia, a bulé, ou legislativo, o corpo das pessoas responsáveis por criar as leis, deve representar o povo, para que as leis sejam justas para todos. Se o legislativo deve representar o povo, por que não fazer um sorteio aleatório? Estatísticos já sabem há muito tempo que essa é a melhor forma de extrair uma amostra significativa de uma população. Além disso, o sorteio impede políticos profissionais, caras que ficam 24 anos no legislativo só sugando recursos do Estado. Evita aqueles que querem se tornar legisladores por mera ambição pessoal. Sinceramente, só tem lado positivo em relação ao modelo que se tornou padrão hoje. As leis elaboradas pelo legislativo, pela bulé, ainda precisavam ser aprovadas em via democrática direta, votação em praça pública, a tal da ágora, onde todos os cidadãos participavam. Os poucos cargos em que havia efetivamente uma eleição eram aqueles que demandavam conhecimento técnico, tais como comandantes do exército e etc. Eleição nunca foi parte central da democracia ateniense. Embora tal sistema seja um conceito interessante, na maior parte da história humana, desde o século III a.C. até o século XVIII d.C., tal forma de governo era considerada meramente uma curiosidade sem efeito prático algum. Platão já nasceu depois da implantação da democracia e era um feroz crítico da mesma. Você já leu A República de Platão? A primeira impressão que o livro dá é: poxa, esse cara tá falando do meu governo, dos problemas do governo atual. Pode-se ver claramente que o modelo não possui escalabilidade. Pode funcionar bem numa cidade, mas mesmo Atenas, que não era uma cidade tão pequena assim, já apresentava problemas. Certamente tais problemas seriam ainda maiores se aplicados a uma população grande, a um país grande. Ninguém sequer considerava tal sistema como algo prático. Afinal, democracia funciona? Ninguém levava a democracia a sério até o século XVIII, quando alguns filósofos começaram a reviver a ideia. Com a independência dos Estados Unidos e principalmente com a Revolução Francesa, o termo democracia começou novamente a ser usado. Ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, à medida que a democracia americana se consolidava e mostrava sua força, a maior parte dos governos mundiais se transformou em repúblicas democráticas. As monarquias europeias que ainda existem são meramente cerimoniais. Não há qualquer poder real na mão dos monarcas. É preciso apontar algumas coisas, porém. Como expliquei de início, o que entendemos por democracia hoje não é o mesmo que os gregos entendiam por democracia na época deles. Algumas ideias apenas foram tiradas de lá, mas a concepção é totalmente nova. E, na maior parte das vezes, não quer dizer a mesma coisa em todos os países. Cuba e Venezuela se dizem democracias. A Coreia do Norte, onde o líder supremo te condena à morte se você cortar o cabelo de um jeito diferente, tem o nome oficial de República Popular Democrática da Coreia. Há toda uma discussão semântica acerca do que significa democracia. Muita gente entende que hoje virou meramente uma buzzword política, sem significado próprio, tal como o fascismo, porém no sentido inverso, ou seja, no sentido positivo. Vou restringir o escopo aqui. Vamos avaliar democracia como Estado democrático de direito. Esse é um termo melhor, posto que permite traçarmos algumas características e excluirmos os casos atípicos. Todo Estado democrático de direito busca implementar a separação de poderes, por exemplo, geralmente legislativo, executivo e judiciário, de forma a permitir um sistema de pesos e contrapesos. Um poder fiscaliza o outro. Também possuem várias funções do Estado com mandatos fixos e limitados.
estados. No Brasil, por exemplo, o mandato de um deputado ou do presidente é de 4 anos. Cargos importantes na estrutura do estado são escolhidos em votação popular via eleições. No Brasil, cargos no legislativo, líderes do executivo são escolhidos assim, vereadores, prefeitos, etc. Em outros estados, há eleições até para chefe de polícia, juiz, procuradores. Também é comum aos estados democráticos de direito o reconhecimento de direitos individuais, devido processo legal e outras garantias civis, que incluem o direito à propriedade privada e livre mercado. Só um parênteses aqui, tais definições reconhecidas pelo Estado não são as definições corretas desses termos, como já explicamos em outros vídeos. Esses estados garantem apenas a propriedade sancionada pelo governo e o mercado dentro dos padrões regulatórios definidos pelo governo, o que é muito diferente de propriedade privada e livre mercado. Embora todas as democracias reconheçam esses princípios, mesmo entre os estados democráticos de direito, há grande variação na implementação e eficácia de cada um deles. E repare uma coisa, praticamente todos esses itens que compõem o Estado democrático de direito já existiam em maior ou menor grau em monarquias não absolutistas ocidentais. Separação de poderes já era uma realidade na Inglaterra desde a Magna Carta. Direitos individuais já eram reconhecidos desde a Roma Antiga, embora sim tenham passado por evolução constante nesse meio tempo. Devido ao processo legal também já existe desde o fim da Idade Média. Na verdade, a característica central que diferencia o Estado democrático de direito das monarquias não absolutistas é o chefe de governo ser eleito e possuir mandato fixo. Afinal, monarquias possuem uma falha básica: genética não garante competência. Mesmo um bom rei, como foi o Pedro II, nosso imperador, pode ter um filho que se tornará um péssimo rei, e não há nada que se possa fazer para evitar anos e anos de governo incompetente nesse caso. Esse ponto se resolve com mandatos definidos. Se um mau governante subir ao poder, ele pode ser retirado ao final do seu mandato, sempre algo ruim, mas é melhor isso do que esperar o cara morrer para poder substituí-lo. A partir da Segunda Grande Guerra, a democracia, ou o Estado democrático de direito, passou a ser o padrão de governos no mundo todo. Com isso, governante com mandato fixo passou a ser o padrão, trazendo prosperidade e riqueza para o mundo todo. Democracia certamente funciona então, né? Bom, não é bem assim. Como Hoppe explica no seu livro, Democracia, o Deus que Falhou, o sistema de fato não resolve o problema que se propõe a resolver e ainda introduz novos problemas. Não resolve o problema do mau governante porque, se genética não garante capacidade, eleição também não garante. O fato de podermos votar um novo governante não garante absolutamente que esse mesmo será um bom governante. São comuns situações em que um péssimo governante, um péssimo presidente, é substituído por outro ainda pior. Mas, além de não resolver o problema, ele introduz um outro problema. Introduz o problema relativo à preferência temporal. Quando um governante assume sabendo que vai ficar só por X anos, é interesse dele aproveitar ao máximo esse período. Um monarca, por outro lado, não vai ficar fazendo dívidas astronômicas porque sabe que um dia ele ou um filho dele vai ter que lidar com essa dívida. O presidente não. Se ele conseguir empurrar o problema pelos anos do mandato dele, o próximo presidente que se vire. Aumenta muito o incentivo para um governante ser irresponsável, gastar mais do que pode, aumentar absurdamente a dívida do país. E é isso que se observa em todas essas democracias ocidentais. Países que, se fossem empresas, estariam quebrados, sob qualquer critério. Isso distorce completamente a preferência temporal e causa danos de longo prazo na economia. E lembra, democracia não é algo testado e aprovado que existe desde o tempo dos gregos. O nome vem de lá, mas o conceito de democracia que temos hoje é absolutamente recente. Não tem mais de 200 anos de idade. Nós estamos vivendo uma experiência. Nada garante que isso realmente funcione. Existe, de fato, evidências de que não funciona absolutamente. Porque não apenas não temos a correção para o problema do surgimento do mau governante, eleições são ainda piores do que genética nesse ponto, como também temos agora o problema de que todo novo governante é incentivado a ser um mau governante, a gastar mais do que pode. Esse é o ponto central colocado por Hoppe. Uma sociedade tem que funcionar com base em incentivos. Os incentivos têm que estar nos lugares certos. Coisas como fiscalização, pesos e contrapesos, eleições, não resolvem nada. Um mau governante vai usar tudo isso a seu favor.
E essa é a beleza da sociedade de leis privadas. Falo mais sobre esse tema no vídeo O que é uma sociedade de leis privadas. Ela permite substituir todos esses sistemas, monarquia, democracia, república, por um sistema que tem os incentivos no lugar certo, substituir o controle a posteriori pelo incentivo a priori. Lógico, nada vai impedir que o board da sua empresa de segurança privada escolha um CEO ruim, mas nesse caso, tudo que você precisa fazer é encerrar o seu contrato com eles e contratar outra empresa. Esse é o melhor tipo de governo, aquele que você adquire no mercado e pode trocar sempre que não estiver satisfeito. Nada impede de existirem empresas de segurança monárquicas, cujo cargo de CEO passa de pai para filho, como as regras da monarquia britânica, ou empresas de segurança democráticas por sorteio, como na Grécia Antiga, ou pode haver uma empresa de segurança que implemente o Estado Democrático de Direito, como temos hoje. O próprio governo brasileiro pode virar uma empresa de segurança. Tudo o que é preciso é que você possa comprar segurança e leis do governo que quiser, sem precisar mudar da sua casa. Todos os governos vão passar a ter um enorme incentivo para prover bons serviços por preços adequados. E se não cumprirem, é só você mudar de empresa. Empresas que não conseguem um mínimo de qualidade vão à falência, simples assim. Democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. É uma frase do Churchill, um democrata, que é repetida de forma orgulhosa por outros democratas. O correto seria: democracia é a pior forma de governo. Ponto final. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs: areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Délcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Igor Vilela Bastos, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.